Olá, turmas! Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de matemática. Depois dessa aula com o professor Denilson, daremos agora sequência aos conteúdos de matemática. Iremos estudar as frações. Então, a gente vai ver algumas operações com frações, tá? Simplificação de frações, quando é que dá para a gente simplificar, quando é que não dá, tudo bem? Então, vamos ver aí o tema da nossa aula de hoje. Então, aí nós temos frações equivalentes e simplificação de frações. Então, basicamente, é o que nós vamos estudar agora, tá? O que são frações equivalentes e como simplificar essas frações, tudo bem? Vamos então lá para a primeira cartelinha, para a gente ver a definição. Primeiro, saber o que é fração equivalente. Então, as frações equivalentes são as frações que possuem representação numérica diferente, tá? Então, a representação numérica ela é diferente, tá? Mas expressam quantidades iguais. Como assim, professor? Vejam só, aqui nós temos um exemplo de frações equivalentes. Vejam, a área pintada de rosa aumenta, diminui ou continua a mesma? O que vocês acham? Essa área aqui, né? Toda essa área rosa, ela será que ela aumenta, ela diminui ou continua a mesma? Se a gente for observar a quantidade de quadrados, a gente pode até imaginar que elas aumentem, né? Vejam, eu comecei com um quadradinho aqui, agora eu tenho 2 e agora eu tenho 4. Mas se a gente for observar bem, até pelo tamanho da imagem, vejam, percebo que essa área é correspondente a essa, que corresponde a essa. Visualmente a gente vê que é a mesma área, apesar de estarem divididas aqui de forma diferente. Mas elas representam a mesma quantidade. Ó. Eu tenho aqui uma área pintada, né, de um total de duas áreas. Então isso é importante, a gente entender esse conceito de fração. Vejam, eu tenho uma área rosa de um total de duas áreas. Duas, ó, eu tenho uma área rosa e uma área branca, então eu tenho um total de duas áreas. Aqui eu tenho um total de 4 partes, vejam, 1, 2, 3, 4. Dessas 4 partes, apenas 2 estão pintadas de rosa. A mesma coisa aqui, eu tenho um total de 8 partes, né? Desse total de 8, 4 estão ali pintadas de rosa. Mas observem que, apesar de estarem divididas, né, de forma diferente, mas elas representam exatamente a mesma quantidade. Vamos seguir aqui então com a definição. Ele diz o seguinte: e as frações que representam essas três situações têm numeradores e denominadores iguais ou diferentes. Então vejam, o númerozinho de cima é o numerador, né? Não esqueçam, é o nosso numerador. E o númerozinho de baixo é o nosso denominador. Beleza. Mas observem que tanto o numerador quanto o denominador, os valores numéricos são diferentes, né? Mas isso não significa que as quantidades sejam diferentes também, tá? Vamos lá, seguindo. As frações representam a mesma parte de um inteiro, mesmo tendo representação numérica diferente. Então vejam que 1 sobre 2... 2 sobre 4 e 4 sobre 8 são frações equivalentes. Elas equivalem, né? Elas têm ali o mesmo valor numérico. Então, quando a gente representa essas frações, ó, nós podemos dizer que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 4 sobre 8. Então, eu posso escrever 1 sobre 2, do jeito que está aqui, posso escrever 2 sobre 4 e posso escrever 4 sobre 8. Professor, então qual é a diferença? A diferença é que 4 sobre 8 é uma fração que ainda precisa ser simplificada. Então eu consigo simplificar 4 sobre 8 para tornar essa fração uma fração irredutível, para ela virar, ó, 1 sobre 2. Tranquilo, né? Vamos seguindo? Na próxima cartelinha nós temos, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, tá? Precisa ser diferente de zero, claro. Obtemos uma fração
equivalente à fração inicial, que é o que nós temos aqui. Percebam, eu tenho 2 sobre 6, tranquilo? Se eu multiplicar tanto o 2 quanto o 6 por um número qualquer, vamos supor o 2. Essa multiplicação eu devo fazer tanto no numerador, né, na parte de cima, quanto na parte de baixo. Então vejam, 2 vezes 2 é igual a 4. E 6 vezes 2 é igual a 12. Apesar de terem valores numéricos diferentes, tá? Mas as duas frações são equivalentes. Perceberam? 4 sobre 12 é a mesma coisa que 2 sobre 6. A diferença é que 4 sobre 12, né, sofreu aqui uma multiplicação. Nós multiplicamos por 2 para poder virar 4 sobre 12. Ok? Vamos lá? Então aqui, ó, da mesma forma como nós multiplicamos as frações, nós podemos também dividir. Então vejam que agora eu tenho 2 sobre 6, tá? E agora, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 2. Então eu divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Olha o que foi que sobrou. 1 sobre 3, ok? Então 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá? E aí nós temos outras frações equivalentes também. Percebam, 2 sobre 6 é a mesma coisa que 4 sobre 12. O que foi que aconteceu aqui? Houve uma multiplicação, percebam, ó. Multipliquei em cima, multipliquei embaixo, né? 2 vezes 2, 4. E 6 vezes 2, 12. Virou 4 sobre 12, tá? E aí depois nós podemos fazer o processo inverso, podemos também dividir, tá? Para a gente simplificar a fração. Então, vamos fazer agora um exemplo prático aqui, para a gente ver se essas duas frações são equivalentes. E agora, professor? Essas duas frações são equivalentes? Então, pessoal, quando a gente pegar um exercício desse tipo, onde nós tivermos duas frações, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se dá para simplificar uma delas. Então, eu consigo simplificar 27 sobre 12? Eu consigo reduzir ainda mais essa fração? Percebam que não dá. Por quê? Porque o número de cima é o número ímpar e aqui embaixo é o número par. Então, por aí você já percebe que não dá para a gente dividir, né, tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Então, 27 sobre 12 é uma fração que não dá para a gente simplificar mais, beleza? Só que aqui ele quer saber se essas duas frações correspondem à mesma coisa. Professor, e agora? Como é que a gente vai fazer isso, né? Uma forma que a gente pode encontrar, né, para resolver essa questão é dividir 27 por 12, né, que vai dar um valor decimal ali. Aí depois a gente divide 9 por 4, que vai dar um valor decimal. Aí você compara os dois valores, tá? Só que, vamos combinar, dividir, né, 27 sobre 12 vai dar um pouquinho de trabalho e vai demorar um pouco mais, tá? Então, para isso, eu vou ensinar para você agora um método bem simples, bem tranquilo, para você comparar essas duas frações. Que método é esse? Vamos lá. Você vai apenas, olha só, multiplicar 27 vezes 4... Tá bom? Preste atenção, ó. Multiplica os números que estão na diagonal. Então, multiplica 27 vezes 4 e depois 12 vezes 9. Professor, só isso, professor? Só. Olha como é que vai ficar. Vamos multiplicar 27 vezes 4. Então, 4 vezes 7, 28, vai 2. 2 vezes 4, 8, com 2, 10. Então, 27 vezes 4, olha quanto foi que deu. 108. Bacana? Vamos fazer a mesma coisa com 12 e 9. Então, vamos multiplicar 12 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9. E 1, 10. Opa! Então, percebam que 108, ó, é igual a 108. Viram? Então, significa que essas duas frações, elas são frações equivalentes, tá? Então, guarda essa informação. Tá? Multiplica os números que estão na diagonal e compara. Tá? Se os números forem iguais, beleza, as frações são equivalentes. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Agora nós temos, aqui nós temos a resolução que nós acabamos de fazer, né? 27 vezes 4, que deu 108, e multiplicamos também 12 vezes 9, que deu 108. Portanto, as frações são equivalentes.
Agora nós temos aqui a simplificação de frações. Então, o que é a simplificação de frações? É um procedimento para deixar os números, vamos dizer assim, menores, né? Para os números ficarem menores. Então, como é que a gente faz essa divisão? Vejam, eu tenho a fração 60 sobre 36, ok? 60 sobre 36. Para eu tornar essa fração menor, né, numericamente falando, porque a quantidade vai ser exatamente a mesma, mas numericamente falando, basta a gente dividir por um número. Então eu vou fazer essa divisão tanto em cima quanto embaixo, né, tanto no numerador quanto no denominador. Esse número que eu escolhi foi o 2, percebam. Então 60 dividido por 2 deu 30. 36 dividido por 2 deu 18. Ok? Então vejam que agora eu tenho 30 sobre 18. Mas eu consigo dividir ainda mais essa fração. Eu consigo simplificar ainda mais essa fração. Eu vou continuar aqui dividindo por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então 30 dividido por 2 dá 15 e 18 dividido por 2, né, é igual a 9. 15 sobre 9. E aí para finalizar, eu posso simplificar agora por 3, ó. Então, eu simplifico por 3 tanto o numerador quanto o denominador. 15 dividido por 3 é igual a 5, tá? E 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, sobrou aqui 5 sobre 3. Moral da história, meus amigos, 60 sobre 36 é a mesma coisa que 5 sobre 3. Tudo bem? São frações equivalentes. E aí a gente pode também simplificar a fração uma única vez. Para isso que existe o chamado MDC. Lembra do MDC? Máximo divisor comum. Então a gente simplifica não, fatora tanto o 36 quanto o 60, né? Decompõe esses dois números em fatores primos, tá? E aqui a gente vai chegar, ó, no resultado de 5 sobre 12. Ou seja, eu decompus, né, o 36 e o 60 em fatores primos. E aí sobrou 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Ou seja, 60 dividido por 36, eu consigo dividir de uma única vez por 12. Então percebam que no exemplo anterior, eu comecei dividindo 60 por 36 por 2. Foi? Então nós dividimos o 60 e o 36 por 2, em seguida dividimos novamente por 2, e aí só no final que nós fizemos a divisão por 3, tá? Então para evitar essas divisões sucessivas, o que é que a gente faz, né? A gente encontra um número que divida toda a fração de uma vez só. Como é que a gente faz para encontrar esse número? Tira o MDC, tá? No caso aqui de 36 e 60. O MDC é o 12. Então eu sei que o 12, ele divide tanto o 60 quanto o 36 ao mesmo tempo, tá? Eu consigo fazer a divisão ali de uma vez só, ok? Vamos lá seguir? Então agora nós temos o mesmo resultado, né? 5 sobre 36, ok? Vamos fazer aqui um exercíciozinho rapidamente, né? A gente já está no limite do nosso tempo aí. Reduz as frações abaixo. Então, pessoal, ó, toda vez que você tiver frações em que você tem um zero no numerador e um zero no denominador, você simplesmente, ó, simplifica. Os alunos chamam de corta, né? A gente corta, né, professor? Exatamente. Corta os dois zerinhos. Então, eu tenho 60 no numerador e 150 no denominador. Basta você cortar os dois zeros, o que é que sobra? 6 sobre 15. Nem precisa você dividir 60 por 150, né, fazer aquelas divisões. E aqui eu ainda consigo simplificar um pouquinho mais, ó. Consigo simplificar por 3. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2 e 15 dividido por 3 é igual a 5, ó. Então, resultado aí 2/5. Olha essa outra. Eu tenho 9 sobre 27. Vamos simplificar por 3, então? Por 2 não dá, né? Porque são números ímpares. Então, eu vou para o próximo número, que é o 3.
Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. E 27 dividido por 3 é igual a 9. 3 vezes 9, 27. Consigo ir a um pouquinho a mais ainda, ó, por 3 agora. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, o resultado, 1 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Vamos treinar um pouquinho agora? Eu vou chamar a nossa DLI, tá? Vou explicar para você como é que faz, aí em seguida a gente vai resolver. Vamos lá. Muito bem, então na questão 1, construa uma figura para representar cada fração. Em seguida, escreva como se lê e classifique cada uma delas. Então, por exemplo, 3/4, vocês vão escrever, por exemplo, uma pizza. E aí vocês dividam essa pizza nessa razão, 3/4. Na questão 2, escreva a fração que representa a parte pintada. Então, a gente vai fazer o contrário agora. Você vai olhar para a figura e vai escrever a fração que essa figura representa. Tudo bem? Quero todo mundo participando no chat. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção, tá? Boa atividade.
Muito bem, então, estava acompanhando vocês aqui pelo chat, né? A primeira questão, a letra C, tem uma fração ali que é um pouquinho diferente das outras. Percebam que o numerador, o número de cima, ele é maior do que o número de baixo, né? Eu tenho 12 sobre 10. Professor, como é que eu vou representar isso numa figura, né? A letra A e a B a gente vai ver como é que representa, tá? Mas a letra C eu quero chamar a atenção de vocês aí para essa questão, tá? Vamos fazer então aqui, primeiro ver quem... Eu perguntei aqui quem tinha conseguido fazer a letra C, né? Acho que foi o João que disse que sim, o Gabriel, o Tiago, alguns conseguiram, né? De fato a letra C é um pouquinho diferente das que a gente, dos exemplos que nós fizemos aqui. Vamos lá então, fazer a correção? Bom, então, antes da gente falar sobre a letra C, vamos ver como é que vai ficar a letra A. Eu tenho 3 sobre 4. 3 sobre 4 eu também posso chamar de 3 quartos, ok? Então, o que significa esse número de baixo, professor? O número de baixo, pessoal, sempre vai representar o total de partes que eu tenho, tudo bem? Então, se eu tenho 4, significa que eu tenho 4 partes, tá bom? E o número de cima representa as partes que estão, vamos dizer assim, ocupadas. Então, desse total de 4 partes, eu tenho 4 quadradinhos aqui, né, do total dos 4, eu tenho 3, que estão ocupados. Então, é assim que vai ficar representada a letra A. Eu tenho um total de 4 quadradinhos, tá? E desse total de 4, 3 estão ocupados. A letra B é 1 sobre 2, também conhecido como meio, tá? Ou 1 meio. Então, nesse caso, eu tenho um total de 2 partes. O número de baixo sempre representa, tá, o total de partes que eu tenho. Eu tenho 2 partes num total. Sendo que desse total de 2, eu tenho uma que está ocupada com alguma coisa. Então, eu vou marcar aqui, vou pintar a parte que está ocupada. Tudo bem? Então, é assim que vocês têm que deixar aí no caderno de vocês. Vamos agora para a letra C. Letra C nós falávamos, né, que o número de cima, o numerador, ele é maior do que o denominador. Professor, e agora, professor? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é simplificar a fração, tá? Então perceba que eu consigo simplificar essa fração. Vou dividir aqui por 2, tá? Para a gente trabalhar com uma fração menor. Então eu tenho 12 dividido por 2, que vai dar 6. E 10 dividido por 2, que é igual a 5. Mas eu continuo aqui com a questão, né? Eu tenho 6 sobre 5. Meus amigos, 6 sobre 5, a gente pode escrever também dessa forma. 6 sobre 5 é a mesma coisa que 1 inteiro e mais 1/5. Professor, não entendi nada, professor. Vamos lá. Eu tenho 6 sobre 5. Percebam que o 5 ele é menor do que o 6, né? Eu tenho aqui no denominador o 5 e no numerador eu tenho um número que é maior. Beleza, então quando acontecer isso, você vai transformar essa fração numa fração mista. Olha só, 1 inteiro é a mesma coisa que 1 sobre 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então eu tenho 1 inteiro. Só que depois que eu tiro esse 1 inteiro, ainda sobram 1 sobre 5. Por quê? Porque eu tenho um total, né, de 1 inteiro e eu vou usar mais um pedacinho desse 1/5. Então a representação, né, gráfica dessa situação vai ficar da seguinte forma. Eu tenho 1 inteiro, vai ficar assim, ó, a letra C, tá? 1 inteiro e mais 1/5. Então, falei para vocês agora há pouco que o númerozinho de baixo, ele representa o total, né? Total de partes. Então, eu preciso dividir esse quadradinho aqui em 5 partes. Vou dividir aqui 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, mais uma 5. Beleza. Desse total de 5, eu tenho aqui só uma partezinha que está pintada. Então, eu tenho 1/5
nessa figura aqui, tá? E nessa outra maior, ó, toda ela está ocupada. Então, essa outra figura maior, ela representa um inteiro. Ok? Vai representar um inteiro. Ó. Então, eu tenho um inteiro mais um quinto. Tá certo? Então, assim que ficou a questão 1, tá? Da letra C. Vamos seguindo. Escreva a fração que representa a parte pintada. Então, é o contrário do que nós fizemos agora há pouco, né? Só que agora a gente vai pegar a imagem e transformar numa fração. Então, percebam que eu tenho um total aqui de 4 partes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Dessas 4 partes, 3 estão pintadas. Então, a letra A fica 3/4. Letra B. Na letra B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um total de 5 partes. Desse total de 5, apenas 3 estão pintadas. 3/5. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um total de 6. Desse total de 6, 4 estão pintadas, né? 1, 2, 3 e 4. Eu ainda posso aqui, inclusive, simplificar essa fração, ó. Simplifico por 2, ela vai virar aqui 2/3, tá? Quem chegou em 2/3 também está correto. E a letra D? A letra D, tranquila também, né? Letra D eu tenho um total de 4. Desse total, 2 quadradinhos estão pintados. E aí você dá uma simplificadinha aqui. Simplifica por 2, né? 1/2. Certo, meus amigos? Então essa daí foi a nossa atividade de hoje, tá? As 2 questões. A gente se vê aqui na próxima aula. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.